E aí, Ju, já é a hora do chá? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Júlia Maria e essa é a Giovana. E hoje a gente vai trazer um tópico bem interessante sobre a literatura. Então, prepare o seu café ou o seu chá, senta no seu sofá, ou na sua mesa, ou na sua cama e vem conversar com a gente. É, Bom, falando sobre literatura, que é algo que mexe profundamente com o nosso coração, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a nossa identidade. Hoje a gente quer falar sobre a literatura em si e principalmente o storytelling, né? A contação de histórias. Então, Gi, conta um pouquinho do teu primeiro contato com a literatura, com as histórias, como que foi na sua infância isso? A minha história com a literatura, né, começou quando eu tinha. Acho que eu nem sabia ler direito. Passou um vendedor de CDs e livros. Existia, na época, existia um CDzinho que ele contava as histórias que estavam no livro. Então ele narrava, ele fazia a narrativa. E quando era pra mudar de página, ele fazia um barulhinho mágico. Então minha primeira história, meu primeiro contato foi com a Cinderela. Eu tava pensando justamente na Cinderela. A Cinderela, em seguida acho que veio Corcunda de Notre Dame, e aí eu consegui todos os clássicos, né? A partir disso eu consegui, apesar do que ele estava falando ali, eu conseguia tentar entender, por mais de não ser alfabetizada, eu era muito novinha, mas surgiu aquela fome de leitura, nossa, eu quero tentar ler outras coisas, né? Eu acho que após isso foi as leituras das historinhas da Bíblia, né? Então a gente assistia alguns vídeos, né? E é legal porque ele contava as histórias de como que aconteceu de uma maneira para a criança estar entendendo. Então, por exemplo, ali eu lembro da a entonação que meu pai usou depois para recontar essas histórias para minha irmã mais nova. Ele falava a história de Moisés, né? Então ela queria aquela história por causa da entonação de voz dele. E sem a gente entender que já era um storytelling, já era uma contação de história. Então começou muito cedo, mesmo que no inconsciente, e eu tinha que recontar para minha irmã, entre outras historinhas que a gente recontava depois, né? Então acho que a partir disso, por mais que eu não estivesse lendo, eu sabia que fazia parte de uma leitura. A partir disso, depois, na adolescência, entrou o mundo das sagas, né? Mas eu não sei se já faz parte da infância, mas eu lembro que meu primeiro contato foi nessa sequência, os contos de fada, depois as histórias da Bíblia e depois então eu fui para as sagas de adolescentes, que, né, não me envergonham, mas muito clichê alguns, né? Mas eu acho que foi essencial para me formar como leitora, a leitora que eu sou hoje, né? Então eu lembro que a frequência ela foi aumentando e depois na escola, acho que no ensino fundamental, eu li o primeiro livro que ele passava na literatura brasileira, né? Que ele se passava no Brasil, Minas Gerais. Por mais que eu nunca tivesse conhecido o lugar, até hoje eu tenho vontade de conhecer Minas por causa daquele livro que ele fala A Ladeira da Saudade, um romance, né, em Minas, em Ouro Preto. Então eu fiquei assim, gente, né, que vontade de ir lá. Então trazia muito a imaginação. Então, no livro da Cinderela, ele tinha algumas imagens, né? Nas histórias da Bíblia, a gente tem imaginação, tinha os vídeos audiovisual que ajudavam, mas quando eu peguei a primeira literatura mesmo, que eu devia ter uns, sei lá, 13, 14 anos, que aí ele pediu para eu imaginar, né, o lugar, a Ladeira da Saudade, dois personagens, e aí eu fiquei já, até Cinderela mesmo, né, a gente tem o estereótipo de quem é Cinderela e tudo mais, né, então fiquei imaginando o que é uma ladeira, o que é uma cidade histórica. Quando eu terminei a leitura da Ladeira da Saudade, me ajudou, me estimulou a encarar livros mais longos na minha juventude, que foi o famoso Crepúsculo, né? Então foi indicação de alguém assistir o filme e tem o livro, né? E aí a gente começa um livro grosso, nem lembro, 400 páginas. E aí você olha, por exemplo, hoje, né? Quem tem a coragem de ler um livro mais longo? Às vezes a gente não tem coragem nem de ler um livro um mais fino, menor, menos páginas. E aí eu falei, vou encarar esse desafio. A partir do momento que eu vi que eu tinha a criatividade, imaginação suficiente para eu estar terminando a leitura, imaginando, no caso, vampiros, entre outras coisas, né? Eu falei, não, realmente eu me vi como leitora, porque tinha uma saga, então eu precisava terminar,
né? E a partir disso eu acho que foi um impacto muito positivo para mim, na adolescência já, com essa literatura juvenil, digamos, porque eu estimulei muito a minha imaginação, por mais que não tenha sido muitos livros, assim, é que eu me recordo desses, né? Mas eu acredito que eu li outros, né? Na biblioteca da escola. Né? Mas eu lembro dos principais, fora os necessários, obrigatórios. Mas eu acho que a leitura, quando ela não é obrigatória, por exemplo, ela acaba mais leve e a gente fica, nossa, né? Você degusta muito mais, você aproveita muito mais dessa maneira. E qual que é a tua leitura da infância, Ju? Olha, na verdade, assim, eu sempre tive o hábito de ler com os meus pais, né? Igual você falou. Eu acho que às Legal. vezes a gente tem essa tendência a imaginar de que a leitura mesmo é pegar um livro e ler. Mas a contação de história, ela vem muito antes, né? Então, todo dia nós contamos histórias. E eu aprendi a ler cedo, né? Aprendi a ler e escrever com 4 anos. Então, eu já fazia leituras com essa idade. Mas antes disso, eu já tinha esse hábito de ouvir muitas histórias dos meus pais, né? Então, era, digamos assim, um fundamento, um princípio, uma tradição. Toda noite, eles fazerem uma leitura para mim. E essa leitura, geralmente, era os contos de fada, né? Eu acho que... Os preferidos. teve um impacto muito grande na minha vida, os contos de fada. Tanto que até hoje, assim, é algo que a gente tem guardado no coração, né? Eu e minha irmã, aquele sonho de ir pra Disney, eu acho que ele nunca morre, assim, De né? princesas. Porque a gente escutou muito e, querendo ou não, foi nesse momento, eu acho, que acionou o anseio, a vontade da literatura em si, né? Então, com 4 anos, eu já comecei a ler. Eu tinha muito livro, Bem novinha, muito, né, assim, amiga? bem nova. Muitos livros. Eu e a Mari, a gente tinha baús de livros e bonecas, Legal. assim. Era parte da nossa vida mesmo. Só que eu percebo, assim, que isso foi se perdendo também durante o tempo da escola. Porque era comum, sim, naquela época, hoje em dia é uma coisa que a gente não vê mais, crianças levarem livros, né? Então, Turma da Mônica, Gibi, até revista Capricho, Atrevida. Eu lia muito com a minha irmã. A gente tinha coleções e coleções. Só que quando na escola começa a ser uma leitura obrigatória, né, igual você falou, deixa de ser a literatura de leite, que é o que forma a gente como leitor, né, aquele desejo, aquele anseio por ler, e a nossa formação identitária, né, eu vejo que tem crenças, tem princípios, né, emocionais e assim, como posso dizer, didáticos mesmo, que nos formam como pessoas, como seres sociais. Eu acho até legal que C.S. Lewis fala que às vezes a gente tem essa tendência, né? Ai, meu Deus, mas eu não vou ler esse livro pra essa criança, é muito forte, né? A criança não vai entender. Mas daí deixa, sei lá, a criança assistir, às vezes, um jornal, alguma coisa assim, ou conta coisas pra criança que ela não tem maturidade emocional pra lidar. Então, é uma coisa que, quando a criança faz a leitura ali de vilões, de bruxas, de lobos, né, ladrões, várias coisas assim. Magia. Isso, magia. A criança, ela vai lidando com temores, com dores, com sofrimentos da vida, que quando ela chega na fase adulta, ela vai saber lidar com os problemas reais, né? Então, ela não vai aprender vendo noticiário, né? Ela vai aprender fazendo essas leituras. E eu vejo que teve esse impacto muito forte, assim, na minha vida, mas que quando eu cheguei na escola, tinha ainda a fase da leitura, tinha o famoso... Não era clube do livro, mas a gente tinha sempre a feira do livro, né? Então era um evento, assim, diário, eu comprava gibi, um monte de coisa. A fase do diário. A fase do diário. Até hoje eu tenho um diário, né? Sempre tive. Mas isso se perdeu porque virou algo obrigatório. E ainda mais no ensino médio, né? Os livros para vestibular, que eles têm um quê de ser interessante, né? Cultural. Mas a forma, eu acredito, que eles foram abordados fez com que eu perdesse um pouco esse anseio. E quando eu me converti, mudou muito, né? Porque daí eu tive vontade de começar a voltar a ler e aprender. Comecei a ler mais livro cristão, assim. E hoje em dia eu já tenho algo novo, né? Então a literatura, ela muda porque a gente muda de fases, né? E é nesse ponto que a gente vai entrar. A cada fase que a gente tá, existe um tipo de literatura que nos aguarda e nos forma, né? E nos completa. Então, essa mudança, assim, eu acho que
impacta muito na nossa vida, né? As fases e aquilo que a gente consome nos afeta muito. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso também. Então, na vida adulta, né? Como que a literatura se encaixa hoje, né? Porque são outras demandas, outra cabeça, né? Outra forma de pensar, outra forma de sentir, são outros desafios. Até no quesito tempo mesmo, dinheiro, né? Que os livros hoje são muito mais caros, né? A gente tem, claro, a facilidade de ler online, mas também não é tão fácil assim, a não ser que você tenha um Kindle, que facilita, né? É mais barato, né? Essa literatura digital. Mas ainda assim tem seus desafios. Então, queria que você falasse um pouco de hoje, com a idade que você tem, né? A idade que você tem que escrever com isso. Como que é pra você a literatura? O que é a literatura pra você hoje, né? Pensando em como ela foi pra você quando criança, qual que é o impacto que ela tem hoje? Às vezes, se você fez alguma releitura de algum livro também da infância, né? Que, nossa, é muito diferente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito diferente. Até, às vezes, vai sair na câmera, eu tô olhando assim... pensando, porque é muito real. E, na verdade, toda a tua fala me fez a questão de clube do livro, né? A questão de literatura, a questão de que você se converteu. Então, a gente traz, antes de responder essa pergunta, se eu conseguir responder essa pergunta, mas eu acho que ela tá inserida dentro da minha essência, entendeu? Porque isso me moldou como pessoa. Mas, por exemplo... Pra quem não sabe, eu e a Ju, a gente fez faculdade juntas, né? E eu lembro que quando a gente tinha algum desafio de encarar uma leitura, que talvez fosse uma releitura até o Mágico de Oz, né? Então, muitas crianças, né? A gente lê quando é criança, muitas vezes a gente só vê o filme, ou só sabe que existe algum conteúdo com esse nome, e não sabe realmente o que leva a história. Então, qual que é a essência da literatura em si? Ela vai te trazer um ensino, ela vai te trazer uma lição de moral, ela vai trazer algum ensinamento para você. E algo que me pegou muito nesse tempo de faculdade, que eu tive que pesquisar algumas coisas, o porquê aquela história, o porquê contos de fada, né? Qual que é o impacto positivo para a criança, para o leitor, né? Independente da idade, porque a gente não pode perder a nossa criança interior também, porque vivemos sem tempo, ou sem dinheiro, ou, né, naquela correria. Então eu achei um canal do YouTube de um pastor que ele desmistifica, digamos, os livros de literatura para os cristãos, né, para o público dele. E eu me encaixei ali, eu fiquei chocada, assim, né, com a maneira que ele lidou com o assunto, por exemplo, por que não? Né? O porquê que você não pode estar ensinando para o teu filho sobre magia, mas você está explicando o que é o bem ou o mal. E na realidade, né, nossa conversa anterior, a nossa gravação, a gente falando sobre coisas do bem e do mal. Então, a literatura, ela influencia de você identificar muitas vezes essas pessoas na tua vida real, como você lidar com situações, ou para você não seguir aquele caminho, ou se a gente for falar do Mágico de Oz, a gente fala de alguém que achou que não tinha coragem, achou que não tinha uma inteligência, uma esperteza, ali, uma destreza, e alguém que não achou que tinha. O que faltou? O coração? O coração. Que não era gentil, né? E aí a gente junta ali essas pessoas, então no final eles já estavam dentro deles. Então é uma história que eu falei, não, isso daí precisa ser, as crianças precisam conhecer. Talvez assistir um filme e porque é muito visual, e aí tá vendo o celular e tá vendo alguma coisa, né? Muitos estímulos à volta, e acaba que não tem a concentração suficiente de você ter... você extrair o suficiente dentro daquela lição ali, daquele filme, daquele livro. Não, e o livro, a gente sabe que o impacto de quando você faz a leitura, ele é tão interno, ele é tão profundo, assim, né? Que quando você assiste, você não tem aquela imaginação, eles já te dão algo pronto, né? E isso não tira o crédito da arte também do cinema, que é maravilhoso. Mas quando você faz a leitura do livro, é uma conexão, uma identificação tão profunda, né? Com você e as suas emoções. É como se tocassem partes que eu acho que
nada poderia tocar. É difícil de descrever, acho que é indescritível, né? Eu acho que às vezes, situações da nossa vida, a gente não encontra palavras o suficiente para descrever como nós nos sentimos ou não conseguimos na nossa vida mesmo, na nossa rotina, encontrar pessoas que vivam exatamente a situação que a gente vive ou que a gente consiga expressar aquilo que a gente vive e a gente não consegue explicar com palavras para as pessoas ou você não tem confiança para falar com alguém sobre. E aí, às vezes, você acha esse janeiro para mim, né? Então, minhas férias, eu estava ali e eu achei, através de indicações, né, no YouTube, uma leitura de um livro que ele se encaixou tanto que eu falei, caramba, faltou só escorrer uma lágrima no final, assim, né? E aí, não vou dizer o nome porque ele é em outro idioma ali também, né? Acho que é um coreano, chinês, alguma coisa assim. Então, encaixou tanto que eu falei, caramba, ela está vivendo exatamente o mesmo momento que eu, a mesma fase de vida que eu, e eu me encantei com a escrita. Então, algo que me chama atenção, por exemplo, na escrita, é a maneira que o narrador transpassa. É uma pessoa que vai te influenciar a gostar do personagem ou a não gostar do personagem. E eu acho legal. Que o C.S. Lewis fala, né? Que quando a gente lê, a gente percebe que não tá sozinho, né? Igual você falou, a gente se sente parte dali, né? Pertencer, né? Isso, pertencer é muito forte. Lendo o livro, igual você falou, às vezes a história não tem muito a ver com a minha, mas durante, né, o processo ali, os trajetos, as coisas que estão acontecendo, você sente aquilo que a pessoa tá sentindo, né? Que o personagem tá sentindo, e você se identifica, ou é tocado porque alguém ao teu redor passa por algo naquele sentido, né? Eu lembrei daquele conto da Clarice Lispector, Amor, que eu amo, meu Deus do céu, eu não aguento mais falar disso. Só falou disso na faculdade, qualquer oportunidade, vamos esse conto. Esse conto, porque mesmo eu não sendo mãe, né? É um conto que fala sobre a maternidade ainda, né? Eu me identifico, não sei, emocionalmente com aquele conto, né? E eu choro lendo, eu acho lindo. E sempre que as minhas amigas compartilham experiências sobre a maternidade, né? Que eu tenho amigas e mães, eu me identifico com aquilo e eu sinto a dor daquela personagem. Então, como é intrínseco, né? Com a nossa identidade. Eu acho que até dentro dessa leitura, né, e dentro do que a gente foi proporcionado estar estudando, né, na faculdade de letras em inglês, eu acho que a parte que mais me expandiu a mente, assim, como leitora, foi entender os tipos de narradores. Entender até uma coisa que eu analiso até mesmo em seriado, sabe? O desenvolvimento do personagem. E aí a gente vê nesse famoso Clarice Lispector, né? É o Amor? O nome do conto. Então, para quem não vamos contar tudo, né? Porque não é o intuito. Mas ele fala de uma pessoa que estava perdida e como que ela se sente ao ver alguma coisa acontecendo. Então, a gente não precisa ser necessariamente mãe, porque a leitura, ela te gera empatia. Então, você se imagina ou que você já passou isso, ou que você está vivendo, ou que você vai passar. Sim. E os muitas símbolos vezes, também, né? as coisas à sua volta, os símbolos, que exatamente a gente desmistifica dentro do estudo. Além dos personagens, do narrador, os símbolos, onde que está passando, porque ali eles usam um símbolo como um lugar físico, mas pode ser em outra situação na tua vida. Às vezes você estar enfrentando um impasse, como ela enfrentou nessa literatura, nesse conto, você pode estar passando por isso na tua carreira. Né? Então vai da maneira que onde você está vivendo, o que você está vivendo, às vezes você pode encaixar, mas aí Por isso que torna tão pessoal, né? Eu acho que é o maior foco e a maior parte da literatura, não só da literatura, mas da leitura, pra mim, é desenvolver o foco. Você consegue focar e você entender em uma palavra, uma frase, você consegue entender exatamente o que ele quis dizer, você consegue imaginar, você consegue ir muito além do que as palavras. E talvez seja por isso que quando a gente lê, muitas vezes a gente é tocado, porque a gente entende o que aquelas palavras elas querem dizer diretamente pro nosso interior. Talvez eu respondi a pergunta. Exato, eu acho que na vida adulta esse impacto é muito maior, né? Porque quando você é criança, é claro, você é impactado, mesmo que você não perceba, né? Quando é criança, a gente não fica pensando e relembrando, a gente né? só imagina tá descrevendo. Que também é importante, né? O desenvolvimento ali, como eu falei, do emocional, a própria imaginação do ser criativo, a autenticidade da criança. Mas quando você é adulto, você... Claro, aprimora essas habilidades,
Mas esse senso de identificação é muito mais forte, né? De você refletir, você sentir na tua alma, no âmago da tua alma, aquilo que está sendo falado, né? E eu acho que também um desafio, infelizmente, da vida adulta, né? Porque nem tudo são flores, né? Eu acho que na vida adulta, um contraponto muito grande é, durante essa fase da adolescência, a leitura obrigatória. Então, eu acho que você tem que se reencontrar. Se você perde isso, né, igual aconteceu comigo, você tem que voltar ali pro deleite, né, em si. Então, igual eu falei, pra mim foi uma redescoberta. Quando me converti, eu comecei a ler livros ali do meu nicho, né, cristão. E amei, nossa, me reencontrei. Só que na faculdade eu tive uma lente diferente, né, que me foi exposta ali. E foram os clássicos, né, os clássicos da literatura. Também a literatura brasileira, que se você não assistiu outro podcast, outro episódio, assista, né, sobre o quanto às vezes a gente não se valoriza aqui no Brasil, né? E eu acho que isso, então, esse processo de redescoberta é um contratempo, é um desafio também. Você precisa gastar tempo, né? E estar disposto. E estar disposto, porque você você acaba ficando numa vida cômoda, né? Assistir filme de 2 horas é muito mais rápido, né? Do que você ler um livro de 400 páginas. Que você vai ter que se envolver, gastar tempo, pensar, separar um momento pra isso. E o inimigo da vida adulta é o tempo, né? Que eu acho que esse ponto é um ponto importante, né? Ai, meu Deus, mas eu não tenho tempo. É um ponto, mas na verdade não é o tempo em si, mas como que você administra o teu tempo. Será que é assunto para outro podcast já? Exatamente, né? Porque a leitura é um hábito que você desenvolve, sendo um hábito que você desenvolve para ir para academia, para você desenvolver uma técnica do teu serviço, por exemplo, a menina que faz as unhas, então ela precisa desenvolver uma técnica para não tirar, né, a tua pelinha que doa, alguma coisa assim. Então, a leitura eu encaro, por exemplo, como um desafio, é como um esporte pro nosso cérebro. Com certeza. Porque você tem que investir um pouco, né, de dinheiro, mas você como adulto, você tem que equilibrar e ver o que você acha de tempo, né, como que você vai lidar com o teu tempo, como que você vai criar um hábito da leitura e a gente voltar pro hábito da leitura. Voltar pro hábito da leitura. Então, a gente que teve uma infância, uma juventude, né, que a gente foi mais ativa e aí a gente vem pra vida adulta com correria e prazos e horários e faculdade, serviço, né, entre outras coisas da nossa vida pessoal, e você vai pra uma leitura, às vezes nunca tem menos de 100 páginas, né? E você vai quanto disposto você tá a encarar esse novo hábito, né, a transformar em hábito esse novo hobby que você tem, sendo ele a leitura. Que é no nosso caso, né? Pra mim foi, eu não sei pra você, Ju, mas pra mim foi, eu aproveitei minhas férias. Com certeza. Mas hoje em dia eu tento pelo menos fazer um devocional diário de manhã pra eu poder estar ali lendo pelo menos uma página. Sim. Como você falou, uma disposição, né? Mas sabe o que é? Eu acho que a gente só se dispõe a uma coisa que a gente acha importante. E como às vezes algumas pessoas não foram doutrinadas na necessidade disso, né? Igual eu falei, para formação social mesmo, identitária, cultural. Você saber quem você é, né? Até lendo o livro eu percebo, nossa, eu detesto isso daqui, ou eu amo isso daqui, né? Então você vai se conhecendo. Mas na geração atual, principalmente, né? Que tudo é muito rápido, tudo é muito estímulos, né? Informações rápidas, respostas rápidas. Acaba que o livro, que é esse deleite, é esse tempo que você gasta, acaba ficando o quê? De lado, né? Como algo que... Pra que eu vou fazer isso se eu posso ver um filme de 1 hora? E já é muito. Porque eu vou ver um vídeo do TikTok de 15 segundos, né? Então é uma coisa que acaba se perdendo, né? Então o poder, eu acho que esse tópico a gente podia avançar, né? O poder das histórias, né? Igual a gente falou, a contação de histórias é o que levou a sociedade a ser o que é, né? Então começou contando as histórias, fazendo história que se forma o quê? Uma cultura, se forma uma sociedade, uma identidade. E tanto que na Segunda Guerra Mundial, que foram queimados livros, né? Então muitas obras foram perdidas, tanto de estudo mesmo, né? Igual as obras de Freud, mas livros mesmo, porque eles carregam essa cultura, esse peso muito forte para a sociedade e que cada dia tem se perdido, porque quando você lê, você forma ali tua parte crítica, né? Você se forma como ser social.
E eu, como professora, você também com certeza, percebe que é o que mais falta nos alunos hoje, né? Você ler as entrelinhas, você entender o que o narrador quer te falar. Então, a experiência do leitor e a análise crítica de uma obra é o que te forma, o que forma as coisas ao seu redor, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Gi. Como que você enxerga o poder das histórias hoje em dia? Por que as pessoas não têm essa disposição? O que você enxerga disso? Durante a tua fala me veio tipo como se fosse um insight assim, né? Que a leitura, ela é algo muito particular. E isso no coletivo gera, por exemplo, né, as questões de sociedade, cultura e tudo mais, né? Mas na parte individual da leitura da pessoa, fazendo a sua leitura do livro, ali a gente entende que parte de mim, por exemplo, é feito de influências das pessoas à minha volta ou das coisas que eu consumo, né? Sendo músicas ou filmes. Mas a parte, assim, que você está disposto a sentar, parar tudo à sua volta, não mexer no seu celular, né, que é o maior desafio hoje em dia. E aí você pega uma leitura de um livro que você tem uma afinidade, de um escritor, de uma história, para você ler, aquilo fala sobre você. Acredito eu, porque é algo muito particular. Então alguns livros você vai poder ler sobre influência das outras pessoas, mas ali você vai falar quem é você, porque se você gosta, se você não gosta. Sim. Porque eu acho que isso gera o autoconhecimento, e a partir, como você falou, você desenvolveu mais a leitura depois que você se converteu, porque era algo que falava mais com você, que você se identificava. Então você não leu outras coisas, porque já não era, e eu, como diz Alice, né, já não sou a mesma pessoa de manhã. Então Alice me ensinou muitas coisas também. Então eu acho que eu era uma Giovana há muito tempo atrás. Semana passada eu era uma. Hoje pela manhã, 7h30 da manhã, eu era outra. E agora? Depois desse livro, Porque a eu sou gente, outra. depois desse livro. Então, eu acho que a leitura, o autoconhecimento, essa parte, né? Você também te traz um pensamento crítico. Acredito, dependendo de como você encara uma leitura, o que você acha, se você concorda, se você não concorda. Porque é muito fácil você ler e concordar com tudo, né? E eu acho que parte do que precisa hoje mesmo é você parar e analisar com você mesmo. Se isso faz parte de você, se isso agrega, né? Então, às vezes, a gente é uma avalanche, a gente é tão inundado de muitas informações, de vários conteúdos, que é muito fácil da gente estar consumindo, mas igual, né? O nosso foco é a leitura em si. Eu acho que a primeira parte é você parar para querer fazer a leitura, né? Então eu acho que você vai desenvolver teu autoconhecimento ali e não lendo livros de autoajuda. Não é esse o ponto. Vai te ajudar também, dependendo do perfil que você é. Mas muitas histórias, até esse mesmo, eu acho que se você se sente perdido na vida, leia Clarice Lispector com teu amor. Você vê que crise que você tá e como que você pensa sobre isso, porque a gente sempre tem algo para tirar de lição dependendo do que a gente está vivendo naquele momento. Por mais que a gente esteja vivendo em momentos de calmaria ou momentos de tempestade. Sim. Mas dependendo da leitura, até alguns seriados, né, que eu tenho pra vida, o famoso Gilmore Girls. Meu Deus! Que eu amo, né? Você, Clarice Lispector, e eu, Gilmore Girls, que é um seriado. Então, dependendo da fase da vida que eu tô, eu olho ali e eu falo, caramba, me identifiquei. Mas como que ela lidou com essa situação? Como ela tratou as pessoas à volta dela? Eu faria a mesma coisa? Então, você parar e analisar, né? E você ter teu pensamento crítico, eu acredito que é o que falta no indivíduo hoje, né? É muito fácil você só se deixar levar e concordar. É o famoso sorrir e acene, né? Mas agora você não precisa contrariar as pessoas à sua volta, mas você precisa se questionar muitas vezes se, por exemplo, de leitura, se aquela leitura vai te edificar, se é aquilo que você quer consumir de conteúdo. E assim como você analisa cada palavra que você lê, a partir disso é um exercício. Eu com músicas hoje, porque eu estou ouvindo músicas ali, né? Então eu acho muito interessante, porque uma coisa vai levando a outra, não tem como. É uma corrente da vida. Então, se a gente é induzido, por exemplo, na leitura na infância, independente do livro que você vai desenvolver um carisma pela leitura em si, e aí se for literatura, dependendo da leitura, você já vai ter afinidade com os autores. Por quê? Escrita, identidade do escritor. E aí, como o narrador te trata, como ele trata os personagens, e aí você vai para outras partes de autoconhecimento mesmo. Eu acho que
até impactos positivos, negativos, né? Que os negativos hoje em dia da vida adulta é com a gente mesmo, é de administração de tempo, gestão de tempo. Aí você chega nos impactos positivos, tem vários. Vários. Qual que é o impacto negativo de você fazer a leitura de um livro? Você comprar um livro, você gastar teu dinheiro. E aí vai, prioridades. Tá disposta até quanto sobre isso? Né? E isso, tanto a sociedade como a cultura, como você como pessoa, a partir do momento que você prioriza algo que é isso que você quer, sendo... Gente, a gente tá falando de uma leitura de um livro, uma literatura, mas é algo que molda tanto o caráter de uma pessoa, quando hoje em dia, se você falar, não vou pro bar, não vou sair com os meus amigos, eu quero fazer a minha leitura, né? Porque eu estou atrasada na minha leitura com o meu cronograma pessoal comigo mesma. Então eu estou levando meu compromisso tão a sério que eu não posso fazer isso. Você sabe dizer não, você desenvolve. Sim. Gente, é tanta coisa. E é um prazer, né? Eu tava lembrando aqui do storytelling, né? Que eu e a Gia, a gente fez um projeto na faculdade de contação de histórias e a gente teve um público, assim, mais novo, infantil, do 6º ano, né? Por volta dos seus 10, 11 anos, e para um público idoso. Então, assim, foram... A mesma história. Mesma história, nichos completamente diferentes de idade, de pensamento, né? E a história foi Mágico de Oz, que é uma história que todo mundo conhece, né? Não importa a sua faixa etária, porque é um conto clássico, é um livro clássico, né? Um enredo clássico. E a contação de histórias, né, ali teve o seu impacto. Então, o Guardi falou, é uma escolha, é uma decisão, não importa a idade. Eu acho que quando você é criança, claro, você precisa daquele estímulo. Mas quando você é adulto, você mesmo pode escolher consumir coisas, conteúdos de pessoas que leiam, que tenham esse interesse, porque vai depender de você, né? Então, a gente conseguiu, acho que, perceber ali amantes, né, da literatura, porque nos dois a gente viu o olhar, né, da criança e do idoso brilhando ali com a história e dando risada, se divertindo e participando. Só que a única diferença entre eles é que o 6º ano a gente estava ali doutrinando, estimulando, né, querendo provocar esse anseio, fomentar ali a literatura, e pro idoso apenas falando, não se esqueça, né, não se esqueça, esse lugar também é seu. Então, eu acho que isso foi muito bonito, assim, eu queria que a Gi falasse também pela lente dela, né, pela visão dela, como que foi, porque acho que para nós foi tão enriquecedor quanto para eles, né. A experiência ali foi totalmente diferente quando você se dispõe a fazer um projeto como esse, que a gente está tentando alcançar as crianças das escolas. E no caso, a gente abriu um dia especial que foi os idosos da universidade. Então foi algo inesperado, porque eu fiz um convite, mas a gente nem imagina que eles vão aceitar, né? Poxa vida, storytelling, contação de histórias, o Mágico de Oz para idosos, como que fica? Para as crianças, me surpreendi, porque às vezes a gente não tem muito contato com crianças à nossa volta, ou até estar inserido, né? Você não entende numas escolas, você não sabe que tipo de literatura, ou o que ela está lendo. Então, eu vou revelar a minha idade, eu tenho 31 anos de idade. Quando eu olho as crianças hoje, eu penso... Será que elas têm a leitura de livros clássicos como eu tive, igual Cinderela? Será que elas ainda têm essa fome da leitura como eu tive? E às vezes eu fico preocupada. E a primeiro momento que a gente fez o nosso projeto, a gente perguntou: vocês conhecem a história do Mágico de Oz? E muitas delas responderam que sim. Eu fiquei impressionada. E fiquei feliz, com certeza. Mas e aí a gente tenta trazer também... Qual é a lição que esse livro traz? Qual que é o desenvolvimento do personagem? Né? Que é a parte crítica, né? Ajudando eles ali naquele momento. Será que sozinha Dorothy conseguiria sair dali? Mas ela estava com a ajuda dos amigos, então um ajudou o outro, o desenvolvimento deles, aquilo que eles estavam procurando estava dentro deles. Então, eu fiquei assim, foi um projeto de vida para mim, de realização pessoal, de ver ali um retorno, um via de mão dupla, que eles estavam ali, eles estavam prestando atenção, né? E eles estavam entendendo o que é. Então a gente recapitulou, mostrou o mapa, falou das histórias. E quando você pensa, né, que... E no final eu lembro que acho que é o mais legal, assim, que eu pensei de estar entregando para eles, que a gente pediu para eles compartilharem quais foram os desafios que eles enfrentaram, se eles tiveram alguém como amizade, irmão, pai, mãe,
ajudando eles a passar por esses desafios, né? Então, alguns compartilharam, ficaram mais à vontade, outros eu falei, não precisa falar, mas pense sobre, né? Agora você vai fazer uma cartinha para agradecer esse amigo, essa pessoa especial, né? E por último, um certificado de coragem. Porque muitas vezes, para criança principalmente, né? E lembrando que muitos adultos têm essa criança interior, ela tá machucada. Então elas precisam de algo palpável, como um papel escrito, certificado de coragem, para ela se sentir incentivada. Por isso que pessoas têm linguagens de amor como palavras de afirmação, não que necessariamente seja sobre ser machucado, mas às vezes ela precisa daquilo ali, algo palpável. Então eu acho legal assim que quando a gente foi para a parte do storytelling para os idosos, foi muito diferente, porque, por exemplo, para a criança, um desafio é para uma escola nova, que ela não tem os amiguinhos dela, mudar de cidade. Não que isso para o adulto não seja, mas para a criança é muito mais. Agora você olha para o idoso, as histórias que contaram pra gente, que não convém compartilhar, mas histórias de vida real de adulto, de dificuldades, de lutas. E a gente sabe de quando a gente conhece o nosso público, às vezes eles não vão compartilhar, mas eles enfrentam lutas diárias com eles mesmos, dentro deles, na família. Então, quando eu pensei em uma história que eu pudesse levar para o público, eu pensei, eu preciso trazer uma palavra que mexa com o coração deles, que incentive eles no dia a dia deles, que eles lembrem que não precisam de algo palpável para eles terem coragem, para eles serem gentis, né? Que isso já tá dentro deles. Então, foi uma luta, né, amiga? Foi tipo, ai, pode ser outro livro, não pode, não. Eu falei, eu quero o Mágico de Oz, porque eu quero ensinar isso para as crianças e trazer isso para os adultos também, né? Porque às vezes tem um professor assistindo, tem alguém ouvindo, tem o pessoal que é turista, né, que a gente fez no museu, então tem o pessoal que tá ali em volta, familiares que vão querer ouvir. Então, às vezes ele precisa ouvir uma palavra, às vezes cai no dia, às vezes, como dizem, né, um bom dia já ajuda. Quem dirá uma história enriquecedora que vai ajudar você como criança ou você como adulto, não importa a tua idade. Então, para mim, assim, foi uma realização pessoal fazer o projeto do storytelling, porque as outras histórias também foram fascinantes, foram muito boas, muitas eu não conhecia, né? Mas eu acho que pra mim, assim, naquele momento eu senti que era o que eu precisava estudar para eu poder passar para eles também. Porque eu acho que na correria, no automático, quando a gente vive, a gente não para pensar em ser gentil ou do que está dentro da gente. Então, às vezes, como eu falo, a leitura ela traz um autoconhecimento que você às vezes não para analisar, mas eu deveria. Eu penso que o essencial o nível de mudança é essa, que traz o autoconhecimento, o storytelling. Então, depois fomos convidados para fazer um projeto para essa comunidade dos idosos, onde a gente ensinava eles adequadamente a contar as histórias. E foi muito legal, foi uma oficina do storytelling. Eu acho que foi. A gente já estava num nível de realização pessoal muito grande ali, foi um bônus, assim. Então, e você vê o quanto eles querem contar as histórias. A gente entrou de folclore, Saci Pererê e outras coisas que era a lenda da idade deles, assim, quando eles eram crianças. Então, entramos na parte do storytelling, que é a arte de contar histórias, né? Então, o que era? Eu lembro de um livro que a gente teve que fazer trabalho. Tristão e Isolda. Ai, meu Deus. Minha família não aguenta ouvir isso daí. Né, de tanto que eu tive que contar pra eles pra poder treinar pro seminário, né? Então todo mundo na minha casa ouviu. E eu lembro que ele falava que ele, inicialmente, tanto esse quanto outros, eles contavam as histórias e aí depois alguém foi lá e publicou e escreveu, né? Então olha só o nível, né? Então muitas vezes a gente conta a história, eu conto a história da vida da Ju, eu conto a história do seriado, eu conto a história do livro. Né? Então, a arte de contar histórias, o pessoal nem imagina. É algo que sempre existiu, né? Eu falei assim, até para você fazer uma entrevista de emprego. Você tem que ter um storytelling sobre a sua vida, suas experiências. Então, a maneira que você transpassa aquilo ali, que você consegue falar, como você lidou com as situações, é uma coisa para a vida, é uma coisa que você não tem nem imagina o poder. Perfeito, bem isso. E o papel da literatura, né, eu acho que é um enigma, né? O que é o papel da literatura na sociedade, né? Porque
como a gente falou, tem tantas demandas, né? Tantas ramificações na infância, na vida adulta, igual a gente falou. A contação de história para o trabalho, a contação de história para o seu neto, né? Para sua filha. Mas eu acho que o intuito desse podcast, assim, de hoje, é lembrar, né, quem está escutando, de que a literatura, claro, ela tem todos esses ofícios, né, de desempenhar esses papéis, tanto no cunho crítico, né, de te fazer alguém crítico, a herança cultural também da sociedade, né, mas eu acho que o foco aqui hoje que permeou a nossa conversa é a literatura deleite, né, então não se esquecer disso, né, de que a literatura... Eu acho que a arte nem sempre ela precisa ser provocativa. Ela é, muitas vezes, né? Mas nem sempre ela precisa ter um papel definido. Eu acho que o prazer, o deleite da literatura deveria ser o suficiente, né? Eu acho que isso que a mantém nos nossos dias e cultiva esse desejo no nosso coração. Então, não sei se a Gi quer acrescentar mais alguma coisa. Definitivamente é a palavra. Hã? Concordo definitivamente. É que eu acho que no meio de tantos nomes que a literatura podia ter hoje em dia, né, para estudo e para isso, para análise e para aquilo, e realmente, né, ela tem esse uso, ela é funcional. Mas às vezes ela não deveria ser, às vezes ela deveria ser só um prazer de você sentar e ler e se identificar, né, se sentir aquecido internamente. Então, Agora pensa, você tá, vamos lá, concentra. Você tá numa rede, olhando para a beira da praia, você tá com um livrinho. Você está lendo, você está entrando dentro de uma história. E aí aquela imagem, tenta imaginar a imagem de uma pessoa com o livro aberto e sai aquelas imagens assim, desde fadas ou coisas da vida real mesmo, pessoas, imaginação. Então, você abre um livro, tem muitas histórias. Então, imagina assim a pessoa que ela tá ali naquela paz, naquele sossego. Quem consegue se deleitar numa paz e tranquilidade hoje em dia, num mundo caótico, uma vibe assim, você parar e você analisar e você degustar uma leitura, né? Que não seja correndo com pressa, com prazo e, né? Então, eu acho que a leitura em si, ela deve ser por si só um prazer mesmo. Eu falo um hobby, né? A gente tem que estar disposto hoje a fazer isso, assim como você está disposto a encarar uma academia ou algum outro tipo de exercício físico. Eu acho que a leitura pra gente deveria ser assim, é uma terapia, paz, tranquilidade. E... Não é, como que é? Não é não terapia, mas é terapêutico. E é mesmo? Eu acho que é isso. É isso. Se você deixar, a gente fala bastante. Muito obrigada você que escutou até aqui. E por favor, não se esqueça de ler um livro e ser fascinado, né, pelo deleite da literatura. Na dúvida, leia Clarice. Na dúvida, leia Clarice Lispector, é verdade. Ou Socorro Cioli, que eu estou amando nesse momento. Verdade. Tchau! Tchau!